presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje pela manhã com o ministro da Saúde, Nelson Taixe. Antes desse encontro, defendeu o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Ontem, o ministro havia alertado para os riscos do medicamento, ainda sem eficácia comprovada. Em entrevista na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que iria se reunir com o ministro da Saúde, Nelson Taixe. Segundo o presidente, o encontro, que não estava previsto na agenda dos dois, seria para discutir o uso da cloroquina, também em pacientes com sintomas leves da Covid. Está preocupado com o elevado número de mortes e, analisando o protocolo do Ministério da Saúde, manda aplicar a cloroquina apenas em casos graves. Então vou conversar hoje com o Ministério da Saúde. Não é o meu entendimento, que eu não sou médico, tá? Mas o entendimento de muitos médicos do Brasil e outras entidades de outros países entende que a cloroquina pode e deve ser usada desde o início. Jair Bolsonaro tem defendido o uso do medicamento, mesmo reconhecendo que os estudos não comprovaram qualquer eficácia no tratamento dos pacientes com coronavírus. Apesar de saberem que não tem uma confirmação científica da sua eficácia, né? Mas, como estamos numa emergência, enquanto não tivermos algo comprovado no mundo, temos esse no Brasil aqui, que pode dar certo, pode não dar certo. Mas como a pessoa não pode esperar 4, 5 dias para decidir que a morte pode vir, é melhor usar. 2 estudos internacionais realizados com quase 3.000 pessoas já mostraram que não foram encontradas evidências de que o tratamento com hidroxicloroquina tenha reduzido os riscos de intubação ou de morte de pacientes com a Covid-19. Ontem, o ministro da Saúde, Nelson Taixe, escreveu numa rede social que a cloroquina é um medicamento com efeitos colaterais, que qualquer prescrição deve ser feita com base em avaliação médica e que o paciente deve entender os riscos e assinar um termo de consentimento antes de iniciar o uso. Jair Bolsonaro também foi questionado se as publicações do ministro da Saúde não estavam em rota de colisão com que o próprio presidente tem defendido sobre o uso da cloroquina. Ele interrompeu a pergunta do jornalista para falar sobre o alinhamento dos ministros com o governo. Olha só, todos os ministros, todos, eu já sei qual é a tua pergunta, você quer dizer o seguinte: tem que estar afinado comigo, todos os ministros são indicações políticas minhas, tá certo? E quando eu converso com os ministros, eu quero eficácia na ponta da linha. Esse caso não é eu gostar ou não do ministro Taixe, tá? É o que está acontecendo, nós estamos tendo aí centenas de mortes por dia. Se existe uma possibilidade de diminuir esse número com a cloroquina, por que não usá-la? Alguns falam, pode ser placebo. Eu falo, pode ser, a gente não sabe. Mas pode não ser também, a gente não pode daqui a 2 anos falar, se tivesse usado a cloroquina lá atrás, teremos salvo milhares de pessoas. Só isso. Na segunda-feira, o ministro Nelson Taixe foi constrangido durante uma entrevista coletiva com a publicação de uma edição extra do Diário Oficial, com a classificação de 3 novas categorias como atividades essenciais: academias de ginástica, salões de beleza e barbearia. O ministro deixou claro que não tinha sido consultado sobre a mudança e disse que a decisão é do presidente e do Ministério da Economia. Desde o começo da pandemia, Bolsonaro defende o isolamento vertical, apenas para pessoas que fazem parte do grupo de risco. A decisão cabe a estados e municípios, mas nesta semana o Ministério da Saúde apresentou um plano com as diretrizes sobre a quarentena. Hoje o presidente disse que o isolamento seria tratado na conversa com o ministro. Isso vai ser tratado, desde o começo devia ser o vertical. É cuidar das pessoas do grupo de risco e botar o povo para trabalhar. Olha só, tem uma máxima aí do Napoleão, né, dizendo mais ou menos o seguinte: enquanto o inimigo estiver fazendo um movimento errado, deixe-o à vontade. Tá? No Brasil, no meu entender, o movimento errado é se preocupar apenas e tão somente com a questão do vírus. Tem o desemprego do lado.